A caricatura, eu costumo, quando faço uma caricatura, procuro encontrar alma. Se eu consigo encontrar a alma da pessoa e a transporte para a caricatura, o trabalho está perfeito. Eu não gosto de artistas, nem gosto de arte, mas não gosto de artistas. Isto é o ponto 1. Eu uma vez fiz uma definição do artista, fiz uma exposição, fiz o meu autorretrato e pus lá o embrião do artista. O embrião do artista era um poio. Pronto. Depois tinha aquela boina de artista, era um poio com a boina de artista, uns textos e não sei o que mais. Isto é a minha definição do artista. O artista, no fundo, é um monte de merda, como se costuma dizer. Eu não digo que é o artista, mas quando é aquilo que muitos chamam a alma de artista, aquele indivíduo que é convencido e que tem a mania que é melhor que os outros e que é o dono da ciência e da verdade. Não. Eu quando comecei porque, pronto, os vasos, que era o que eu já fazia antes, e entretanto resolvi, sempre gostei de caricatura, fiz uma caricatura que foi do Figo. Foi uma das primeiras caricaturas que eu fiz. Mostrei no turismo em Barcelos, pronto, eles a partir daí incentivaram-me a continuar. Depois fiz algumas peças que eu inicialmente procurava, através das peças que fazia, chamar a atenção para as realidades atuais. Eu lembro-me, por exemplo, de uma primeira peça que era Cristo a esganar um muçulmano. E eu fiz isso porquê? Porque já era evidente as movimentações da Al-Qaeda ali na Indonésia, com ataques a igrejas, aquele conflito interreligioso. Já se via, nessa altura já procurava chamar a atenção da Al-Qaeda, daquilo que depois nós ficámos a conhecer por Al-Qaeda, não é? Sei que eu fiz essa peça já muito antes do ataque às Torres Gêmeas. Tinha outra que era um auto de fé em Auschwitz. Quer dizer, aquela dualidade de critérios que temos às vezes, mas isso é inerente a todas as religiões, não é? Temos o caso de muitos santos que foram grandes assassinos, por assim se dizer. Em nome da igreja é uma coisa e em nome da sociedade é outra. Se um é assassino, o outro é santo, quer dizer... Vou-te dizer aquilo que já muitos me disseram, não é? É assim, na altura que eu surgi no artesanato, o artesanato em Barcelos estava em decadência. Era sempre mais do mesmo, estás a ver? Criou um certo tédio, por assim se dizer. Quando eu surgi, vim dar um abanão, quer dizer, vim com algo diferente, surgi com algo diferente, e o facto de eu ser diferente fez com que, ao olhar para mim, acabassem por fazer um comparativo com os outros. De certa forma, indiretamente, acabou por beneficiar os outros também, não é? Acabou por dar uma nova visão do que os outros faziam. E nós temos o caso disso, de determinados artesãos que hoje são muito falados, mas que na altura estavam a chegar ao esquecimento, não é? Estavam praticamente no esquecimento. Porque eu lembro-me que na altura já ouvia 1 ou 2 artesãos que também eram novos, faziam estavam mais ou menos dentro do mesmo género que todos os outros faziam, quer dizer, acabaram por se diluir com os outros. E foi precisamente a diferença que fez com que chamasse a atenção, não é? O Galo de Barcelos é uma identificação, não de Barcelos, mas do Minho, de uma cultura minhota. É um trabalho colaborativo, mas parte de uma base que é o Gonçalves Torres para a exposição Mundo Português, entre 45 e 50. Em que ele pega no galo, nessa interpretação que se fazia aqui do animal, o galo, penso que ele o pintou de preto, aquela superstição da galinha preta, temos o caso de São Bartolomeu e não sei quem, não sei como é. Ainda há pessoas que ao inaugurar a casa matam uma galinha preta, quer dizer, há aquela superstição, aquela crença popular. Para mim as pintas, no fundo, refere-se à filigrana, à viana do castelo, aqueles brincos, os cordões e não sei quem, não sei como é. Os espirais será o fogo de artifício, a festa. O coração é romarias, os amores, que era antigamente, ia-se lá aos engates, não é? Ia-se conquistar novos amores e não sei quem, não sei o que mais. Pronto, no fundo, o Galo de Barcelos representa o Minho e uma identidade regional. Desse galo que eu pus lá, caricaturado, eu procurei dar a minha opinião, a minha leitura
da ideia que assistiu a Gonçalves Torres quando ele concebeu o galo da forma como o concebeu. Aliás, bem, olha, este ano a Feira de Artesanato foi uma maravilha para mim. Para, pergunta preços, isso foi um dos grandes problemas inicialmente. É quase como se estivesse inicialmente, o vender uma peça era quase como se estivesse a prostituir-te. É? Mas pronto, isso depois uma pessoa acaba por ultrapassar isso em função das necessidades, não é? Uma pessoa tem necessidade também de vender, não é? De realizar dinheiro, e depois tanto leva na cabeça que acaba por